Confesse seus pecados. Eu quero que você escolha o caminho certo, mas não vou esperar muito tempo. É com esse aviso ao Jake que o Padre Bryce abre o terceiro episódio da segunda temporada de Chuck e que já ajuda a definir aí qual vai ser o tom desse episódio, todo centrado na escola católica, inclusive com um tema de abertura remixado e diversas cruzes formando o título da série. E como de costume, também não podia faltar aí diversos surtos no meio do caminho envolvendo o nosso brinquedo assassino preferido. Eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Bora falar sobre o terceiro episódio de Chuck? Episódio de hoje, Salve Maria, escrito por Nick Ziegler e Rachel Peretti e dirigido por Samir Rihan. E o terceiro episódio da segunda temporada de Chuck já começa de forma bem ágil, depois daquele diálogo entre o Padre Bryce e o Jake. A gente vê os adolescentes tentando colher informações daquele Chuck que eles conseguiram prender e amarrar, mas eles notam que não vai ser tão fácil assim conseguir tirar coisa dele. Com isso, surge o plano de manipular o Chuck através de lavagem cerebral, em uma homenagem direta ao clássico Laranja Mecânica. Após passar horas e horas sendo obrigado a assistir conteúdos violentos no celular, com trechos de filmes de terror e desenhos fofos, rola até momentos de tortura, como pingar gotas no rosto do Chuck sem que ele pudesse passar a mão para se coçar. Não dá outra, o Chuck passa mal, esquece completamente quem ele é e se torna de fato agora um good guy. O divertido aqui é que ele se comporta como uma criança pequena mesmo, cheio de dúvidas, como se estivesse descobrindo o mundo e perguntando por que pra tudo. E durante ali aquele procedimento que eles estão fazendo com o Chuck, pra poder mexer ali com a cabeça dele, a gente tem uma homenagem ao primeiro filme da franquia, uma referência direta ao momento onde que o Andy diz pra tia Meg, que tá cuidando dele ali, quando ele tá sozinho no apartamento, pra quem lembra lá do filme de 1988, que o Chuck quer continuar assistindo o noticiário das 9, porque a tia Meg fala que tá logo ali no horário dele ir dormir e tal. E aí o Chuck repete essa frase ali quando ele já tá perdendo a consciência, quando ele já tá bem doido durante aquela sessão de tortura. Dentre algumas movimentações importantes na história, temos o padre confrontando de maneira indireta a relação do Jake e do Devon após ver eles se beijando, e depois acaba usando o sumiço do boneco como um gancho para puni-los. Ele dá uma punição ao Devon, que é obrigado a limpar os utensílios da capela da escola até que o boneco reapareça. E dois novos assassinatos acontecem nesse episódio para dar uma elevada aí na contagem de corpos da segunda temporada. A primeira cena é com um dos padres da escola, enquanto a Nadine está se confessando com ele, e é uma cena extremamente bem montada e filmada. Já na segunda morte, a gente tem um momento bem gráfico, que até esse momento da temporada é a morte mais violenta, onde o menino que estava sempre fazendo bullying com a Alex, em um momento que ele vai tentar plantar alguma coisa lá no quarto dela para incriminar ela com esse lance do uso das drogas, e ele acaba se deparando com um Chuck dentro do quarto, que com um simples murro no peito dele consegue arrancar o coração. E é uma cena bem explícita, a gente consegue ali acompanhar tudo que tá acontecendo, acontece tudo na tela. Uma maneira de dar uma balanceada, né, porque a gente teve a primeira morte ali do padre, que não foi tão gráfica assim, né, o Chuck meio que enforca ele, e depois a gente teve esse momento aqui que foi bem sangrento. E era algo que eu acho que tava todo mundo imaginando que ia acontecer com o Trevor em algum ponto dessa temporada, porque ele já tava enchendo muito o saco da Lex, então foi tarde. Lex e Nadine se aproximam e ficam mais amigas, o que vai ser muito importante pra Lex, já que ela tá em um momento bem delicado. O roteiro desse episódio, inclusive, dedica um momento rápido entre Lex e o Chuck bonzinho para mostrarem como a perda do Júnior ainda afeta demais a personagem. E é uma coisa que eu gosto bastante em Chuck, que eu até comentei bastante durante os vídeos da primeira temporada, é que os grandes eventos aqui eles não são esquecidos e sempre têm consequências no decorrer do desenvolvimento dos personagens. E um momento que já figura entre os momentos mais bizarros dessa temporada foi o encontro entre os dois Chucks que estão na escola, o bonzinho e o que chegou depois, surgindo com o macacão rasgado e o peito à mostra todo fortão, o que justificaria a força bruta utilizada na morte do adolescente que teve o peito perfurado. Foi um bom episódio para desenvolver mais ainda os personagens principais e também entregar um pouquinho de sangue, que era o que a gente estava esperando. E toda a questão forte
da religião, né? No caso do Jake, toda a culpa que ele ainda carrega dos eventos da primeira temporada, da morte do irmão dele adotivo no começo dessa segunda temporada, e algo que o Devon e a Lexi também ainda estão lidando. Mas e a personagem da Nadine? Você tá gostando dela? Achei bem legal que nesse terceiro episódio a gente pôde ver um pouco mais de como ela é vista na escola, inclusive quando ela tentou se confessar e o padre querendo fugir, dando a entender pro público que ela é uma pessoa difícil de aguentar. Mas pelo menos pra mim o efeito é o contrário, porque eu tô gostando demais dessa personagem. A irmã Catherine também teve um tempo considerável de tela aqui, e já deu pra ver que ela tem um embate ali com o padre Bryce, né? Vai ser uma personagem que, como eu disse quando ela foi introduzida, quando eu falei no episódio 2, que eu acho que ela vai acabar se unindo com os adolescentes pra combater tudo o que tá acontecendo nessa escola. A gente já vê que ela tem algumas divergências com o padre Bryce, que ela não é tão severa como ele, e o Chuck bonzinho que entregou muitas cenas divertidas. Eu quero muito ver mais dele. Ainda existe uma dúvida de como que vai ser essa dinâmica, né? Porque os adolescentes ainda acham que o procedimento que eles fizeram não deu tão certo, porque depois aconteceram os assassinatos, eles ainda não sabem que chegou um outro good guy na escola, mas vamos ver como que vai ser, né? Eu gostaria muito de ver um Chuck do lado dos adolescentes, meio que tentando resolver as coisas junto com eles. Acho que seria uma diferença bem legal da primeira temporada e até de tudo que já foi feito até então na franquia. E uma coisa que tinha ficado pendente no desfecho do segundo episódio era o retorno de Glenn Glenda, que ainda não aconteceu nesse terceiro, mas aconteceu no quarto. Eu já assisti e gostei muito, né? Foi um episódio que dividiu o público, mas eu ainda vou falar sobre ele em um outro vídeo. Por enquanto, vamos ficar no terceiro e me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio, do Chuck fortão, do Chuck ficando bonzinho de novo, de toda essa dinâmica diferente que a gente não tinha visto ainda na franquia. E aproveita para ver se você tá inscrito aqui no canal para receber os próximos conteúdos. Tem playlist do Chuck aqui com diversos vídeos sobre a franquia, a série, tem bastante conteúdo legal para maratonar. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.